O problema dos spin-offs de Bob Esponja do nosso mano Bentley Recaps. Tamo junto, bora lá. Do show do Patrick Estrela. E me desculpa, Bob Esponja moderno. Talvez eu tenha sido muito duro com você. Sim, por mais incrível que pareça, existe. A gente viu, né, o vídeo dele criticando como o Bob Esponja moderno é bem pior que as 3 primeiras temporadas e o filme, né? Mas aparentemente o show do Patrick consegue superar essa ruindade. Existe algo pior do que as últimas temporadas de Bob Esponja. E esse algo se chama o show do Patrick Estrela. Mas o Patrick ficou bem chatão, né? Depois das 3 primeiras temporadas, então provavelmente o show do Patrick não deve ser muito diferente. Um spin-off totalmente focado no Patrick, enquanto ele tenta apresentar um programa esquisito que não é sobre nada, mas ao mesmo tempo é sobre tudo. E se tu não entendeu porcaria nenhuma até aqui, não se preocupa, porque absolutamente nada nesse desenho faz o menor raio de sentido. Não vale a pena gastar neurônios tentando entender em que época se passa, ou por que certo personagem tá ali, ou quem é esse personagem. Só aceita. Essa foi a Eu acho que a estratégia é fazer um desenho que não tem conexão aos episódios, né? Então você pega qualquer um ali, já entende o contexto e bora. estratégia que eu adotei depois de alguns episódios. E conforme eu assisti aquela obra de arte passando por várias piadas incrivelmente engraçadas, episódios que chegavam em algum lugar e pouquíssimos efeitos sonoros estourados sendo colocados em espaços de 2 em 2 segundos, eu percebi uma coisa. Fazer uma série focada nas piores partes de um personagem que se tornou insuportável ao longo dos anos foi uma péssima ideia. Na visão do público, é claro. Pro bolso da Nick, a ideia deve ter sido ótima. Eu sei muito bem que Será? Eu não sei exatamente como que a Nick fatura, né? Porque hoje os desenhos estão na Paramount. Será que muita gente assinou o Paramount pra ver o show do o Patrick? público-alvo da galera que fez isso, obviamente não eram marmanjos com mais de 20 anos nas costas que nem eu, mas sim crianças. E caso tu tenha gostado, mesmo sendo um marmanjo, o que eu acho muito, mas muito improvável, tá tudo bem também, cada um assiste o que quiser. Mas não tem como negar que é ruim, bicho. É ruim demais. Caralho, que porra é essa? Que caralhos é esse aqui na tela? Pô? Preguiçoso pra caramba, sem criatividade e com certeza não tem alma nenhuma ali. Mas acima de tudo, é ganancioso. Eu acho que essa é a pior parte É. e o melhor. A 4ª temporada de Bob Esponja já é gananciosa, que o Steven Hillenburg não queria, tá ligado? Então, daqui pra frente é só pra baixo. Motivo para que seja criticado e comentado a respeito, mesmo sendo só um desenho que é propositalmente bobinho. Esse spin-off conseguiu a façanha de unir a galera mais jovem que assistia Bob Esponja moderno e também a galera mais velha que assistiu o Bob Esponja clássico. Tá ligado? Isso aqui é obra-prima, obra de arte, pai. Tá maluco? Esse episódio é muito foda, mano, muito foda. O Lula Molusco querendo comer a pizza, o Bob Esponja não vai comer a pizza. E quando tudo parece perdido, o Bob Esponja sobe numa pedra e dirige a pedra. Inacreditável, pô. É muito bom o Bob Esponja clássico. Ambos chegaram a uma conclusão bastante parecida. Isso aqui é terrível. Não é à toa que o episódio com a pior avaliação desse programa é o primeiro. Ele existir por si só é um grande erro. Foi aí que eu me dei conta de que provavelmente as únicas formas de alguém gostar disso aqui sejam as seguintes. Caso tu nunca tenha assistido Bob Esponja antes na tua vida, ou caso tu seja uma criança bem pequena. Talvez as duas opções juntas. Eu acho que, sei lá, 7 anos pra baixo, olha isso aqui, desenho, vou ver, desenho. Sabe aquele teu primo ou sobrinho viciado em shorts que não tá nem aí pra nada e que vem te mostrar, sei lá, algum vídeo brain hot no celular dele que tu fica pensando, what the fuck, o que tá acontecendo aqui, cara? Esse é exatamente o público que faz com que eles continuem produzindo, porque maluco, não é possível. Em um episódio médio desse Ainda está em produção? Isso eu não tô ligado. programa, parece que tudo é feito com um desespero enorme, tentando evitar que a tua atenção saia da tela o tempo todo. Eu sei que um desenho precisa manter a atenção de quem tá assistindo, isso é óbvio, mas o jeito acelerado e desconexo que eles fazem isso passa uma vibe muito forte de como se fosse
um vídeo curto, só que ao mesmo tempo a parada tem 11 minutos, então acaba sendo só irritante. Com as crianças bem pequenas deve funcionar muito bem, mas pra qualquer É descarga de dopamina no cérebro das crianças, meu filho. O moleque fica em choque, parece que usou crack, tá ligado? Depois de assistir essa parada. outro ser humano gera um efeito contrário, que faz com que logo tu fique incomodado. Dentro de 1 minuto, eu repito, dentro de 1 minuto, é possível que tenham as seguintes coisas: close detalhado e bizarro na cara de um personagem que antes era usado lá uma vez que outra, com timing, mas agora No original era bem no time. é praticamente spamado. 1 milhão de efeitos sonoros diferentes e Os desenhos novos eu tô percebendo isso, né? Que eles estão... A nova geração, né? A cabeça fodida de dopamina. Toda hora tem um corte, tá ligado? Se você botar essa geração nova aí, até a galera da minha geração pra assistir filme antigo, que às vezes fica um take de 20 segundos, 30 segundos, a cena parada, só os personagens conversando, a galera começa a derreter, tá ligado? Caralho, não acontece nada. Aí o cara tem que pegar o TikTok e passar, tá ligado? Agora não, tanto os filmes, mas principalmente desenho infantil, tá ligado? Aquele Cocomelon, principalmente, mano, você dá uma olhada, mano, é 3 segundos, corta, 3 segundos, corta, 3 segundos, corta, e pá, e cor, e história, mano, é absurdo. Eu tô falando, é psicodélico pra criança isso aqui, pô. desnecessariamente altos, personagens se machucando pra fazer graça, nojeira pra fazer graça, personagens gritando enquanto quebram a quarta parede, falando coisas que não tem nada a ver pra chamar a tua atenção de volta. E se tu tá pensando, pô, mas isso é parecido com Bob Esponja moderno? Sim, realmente é. Mas acredite em mim, esse é o problema. consegue ser um pouco pior. Porque aqui, as coisas são ainda mais absurdas e idiotas por conta do Patrick ser naturalmente mais absurdo e idiota do que o Bob Esponja. Ele meio que Exatamente pelo Patrick ser assim, que ele, igual no começo, né, era bem... Ele aparecia no tempo certo, tá ligado? Não dá pra você forçar o Patrick mais tempo de tela, que senão fica chato, igual ficou no Bob Esponja moderno. tem um passe livre pra ser assim, porque é o Patrick, e ele é um bobão mesmo. É uma pena que o programa não tenha sido protagonizado por esse Patrick aqui. Tá ligado? Você vê que o bagulho é bom por causa disso. Ó. Quem tá assistindo aí e viu isso aqui já riu, pô. Essa cena é boa demais, viado. Puta que pariu, velho. Não, aqui é o Patrick. Aí é o Siri Cascudo? Não, aqui é o Patrick. Com certeza teria sido bem Porra, muito bom, velho. Era muito bom, velho. mais divertido. Lembra que eu comentei no meu último vídeo de Bob Esponja sobre como ele tinha se tornado o pior entre todos os personagens ao longo das Sim, temporadas? sim. Então, esse show é meio que uma coletânea do que tem de pior no Bob Esponja moderno, sem as partes menos piores. É ainda mais sem sentido, ainda mais sem graça e ainda mais sem alma, se é que isso é possível nesse ponto. O que me fez pensar bastante a respeito do que o Steven acharia dessa série se ainda estivesse vivo. Mentira. Dá pra ter uma ideia bastante concreta sobre o que ele acharia assistindo 5 segundos É. de qualquer episódio. O Steven Que pena que ele se foi. velho. não odiava completamente os spin-offs, como muita gente pensa, mas ele também claramente não curtia a ideia. A real é que na época ele disse que não via sentido em produzir um, o que é bem diferente de dizer que jamais faria um por nada nesse mundo. Porém, através de alguns outros comentários ao longo do tempo, dá pra ver que na visão do cara, era melhor deixar quieto mesmo. Esquece essa parada aí. Abre aspas. O show é sobre o Bob Esponja, ele é o elemento principal e é sobre como ele se relaciona com os outros personagens. O Patrick, por exemplo, poderia ser um pouco demais, então eu não Aí não, o gênio sabia, pô. Tipo, caralho, o Patrick ele tem o tempo certo. Você dá um show pro Patrick e vai ficar arrastado. vejo nenhum spin-off acontecendo, fecha aspas. Ou então quando ele diz que no ramo da animação tem essa piada de que quando as ideias acabam, é só fazer um spin-off dos personagens bebês. Qualquer dia desses eles iriam querer fazer um Bob Esponja versão bebê, e essa seria a deixa dele pra cair fora. Eu acho que as palavras do Paul Tibet resumem muito bem qual é o sentimento amargo dos fãs em relação a tudo isso. O Paul era um grande amigo do Hillenburg e trabalhou no lado dele naquela era de ouro do desenho, além de também dirigir o show por mais de uma década. Quando Caralho. o Campo de Coral foi anunciado, ele escreveu o seguinte tweet: "Eu não quero desrespeitar nenhum dos meus colegas que estão trabalhando nesse show. São pessoas boas e artistas talentosos, mas tem algo ganancioso e preguiçoso acontecendo aqui. Graças
aos executivos, e eles sabem muito É igual no mundo dos games, né? Os engravatados começam a querer pôr a mão, aí não dá, família. bem que o Steven teria odiado isso. Que vergonha. E é aqui que entra o X da questão, o desrespeito. No final das contas, o maior problema desses spin-offs não é nem o nível de qualidade decadente deles, ou o fato de puxarem para um tom mais infantil exatamente. Bob Esponja, desde o seu primeiro episódio, se mostrava simples, bobo, absurdo. A diferença principal é que existia coração ali. Um projeto criativo e sincero na sua essência. O verdadeiro problema é a maneira como esses programas representam um grande desrespeito com os personagens, tratando eles como produtos vazios que podem ser usados de qualquer jeito. Como representam um grande desrespeito com o universo do desenho e com os próprios... Eu falei no outro vídeo, né? Ia ser muito mais interessante. Você assiste as 3 primeiras temporadas, você vê que a animação deu uma envelhecida legal, né? Ia ser legal fazer um remaster, né? Porque o remake dá espaço pros caras querer mudar, né? Tinha que ser exatamente o mesmo texto, o mesmo time e só melhorar a animação, tá ligado? Das 3 primeiras temporadas. os fãs, mas principalmente como representam um grande desrespeito com a visão e o carinho que Hillenburg tinha em relação à sua obra. Algo que serve como um lembrete um tanto quanto melancólico de como é importante permitir que a arte descanse quando Sim, chega o pô. momento certo. Eu falei isso, inclusive, em outro vídeo aqui, rapaziada, sobre God of War, tá ligado? Eu acho que é no vídeo que eu falo do evento da PlayStation, né? Que a galera deu uma zoada que 20 anos de God of War, o prêmio foi o controle, né? Mal feito lá do Clayton. E eu falei, pô, tem que deixar descansar, tá ligado? Dá pra fazer alguma prequel ali entre o 3 e o 4, mas deixa, tá ligado? Dá um tempo, tá ligado? Fica forçando demais por anos seguidos. Eu sou mais fã daquilo. Deixa a franquia descansar 10 anos, depois volta. Aí vai, quando volta, bate na nostalgia, a galera vem com tudo, tá ligado? E como a ganância, Acho que o próprio God of War fez um pouco isso, né? Que teve o God of War 3, depois teve o Ascension, aí deu uma descansada até vir o God of War 4 lá em 2018. é capaz de transformar algo autêntico, vivo, divertido em... bom, nisso aí. Uma pena, mano. Todas essas séries que estenderam demais, eu acho que não tem nenhuma que se sobressai. Eu não sei como é que tá South Park. Que South Park eu já vi muito episódio picado. Mais Simpsons eu sei que já não é aquela coisa. Family Guy. E não só de animação, né? The Walking Dead, Supernatural. Todas essas que estenderam a caralha, perderam a mão. E não dá, cara. Tem que deixar descansar. Tinha que deixar Bob Esponja relaxar aí. E depois a Nickelodeon tem os direitos. Volta, faz, igual eu falei, faz o remaster das primeiras temporadas. Faz um filme novo, mas um filme bom, né? Porque puta que pariu, mano. Tirando o primeiro filme, todos os outros já foi bem... Nossa senhora, pessoal. Cara, o último que eu acho que é da Sandy com o Bob Esponja, né? Que tem... Eu não esqueci a porra do nome do filme, mas o último, que tem a família da Sandy lá. Meu Deus, mano, é sofrido, mano. Muito ruim mesmo. Então, assim, mano, o terceiro filme, né, se eu não me engano, que é o Resgate do Gary, não lembro o nome, o subtítulo, né, mas que o Gary, ele é sequestrado lá pelo Netuno, ou pelo Poseidon, acho que é Poseidon, né, Netuno é no primeiro filme. Ele é sequestrado lá pelo Poseidon e o Bob Esponja vai atrás dele. Ali, aquele filme é psicodélico no máximo, que tem o Keanu Reeves, mas ele é até um pouco aceitável, tá ligado? Comparado com o que foi esse último de Bob Esponja. Então deixa os caras descansar. Deixa, esfria um pouco e depois volta. Vai fazer outro desenho aí, ó. Cria outra parada, Nickelodeon. Vamos bola pra frente. IP nova, porque não dá, é uma pena a gente ter perdido o Hillenburg e ver a obra dele está não indo pro buraco, né, porque deve estar faturando, né, mas a qualidade foi se perdendo ao longo dos anos, o que é comum. Então, recado é esse, se você tem uma obra grande, deixa ela descansar, que vai ser bem melhor. Tamo junto.